Olá, nessa videoaula nós vamos conversar aqui sobre lei complementar, distinção entre lei complementar e lei ordinária, né? Primeiro ponto, que a lei complementar ela se caracteriza pela exigência de um quórum maior para aprovação, um quórum de maioria absoluta nos termos do artigo 69 da Constituição da República. Ao exigir um quórum maior, o Constituinte oferece à lei complementar uma rigidez, né, maior para a sua alteração e uma estabilidade normativa maior. Ela vai ser alterada com mais dificuldade. Né? Então, ela não pode ser alterada, por exemplo, por medida provisória, é mais estável. Não há uma matéria própria de lei complementar. É lei complementar aquilo que o Constituinte estabelece que vai ser lei complementar, aquilo que ele quer dar uma estabilidade normativa maior, aquelas matérias que ele quer exigir um consenso maior entre os parlamentares para a aprovação. Então estabelece na Constituição da República algumas matérias, como eleitoral, como na federação, na cooperação, né, no artigo 23, como no parágrafo único do artigo 59, né, e outras dezenas de casos que o Constituinte estabeleceu determinadas matérias devem ser disciplinadas por lei complementar. Né. Evidentemente que essas leis complementares, como só são estas matérias previstas na Constituição da República, né, ou na Constituição Estadual, se a lei complementar estadual, ou na lei orgânica do município, mas enfim, no nível federal, são só aquelas que estão definidas na Constituição da República. Por isto, o número de leis complementares federais é muito menor que o número de leis complementares estaduais. Hoje, a última lei complementar aprovada é a Lei Complementar 155 de 2016, que mexeu aí na lei que disciplina o Simples, e a última lei ordinária aprovada, né, na data aqui em novembro de 2016, é a Lei 3.362, ou seja, veja o número de leis ordinárias que já foram aprovadas desde a Constituição de 88, né, e o número de leis complementares que foram aprovadas, né, como só são aquelas leis previstas na Constituição da República. Como a sua aprovação é muito mais difícil, é muito mais exigente do ponto de vista do quórum, que é quórum de maioria absoluta, enquanto a lei ordinária é maioria simples, né, o número de leis complementares é muito menor. A pergunta, né, que sempre se existe na literatura tal, é se existe hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. E essa pergunta divide os autores. Alguns autores sustentam a inexistência da hierarquia, sob o argumento de que leis complementares e leis ordinárias incidem em campos distintos, ou seja, como a lei complementar só trata daquelas matérias previstas da Constituição da República. O que a Constituição da República não estabelece que é objeto de lei complementar vai ser objeto de lei ordinária. Então, como são campos distintos, não haveria de se falar em hierarquia entre leis complementares. Né? Outros autores vão dizer, olha, estes campos são campos distintos, mas estes campos se comunicam. Né? E quando há essa comunicação entre os campos, prevalece a hierarquia, prevalece a lei complementar. Por exemplo, né, as normas gerais sobre tributo são definidas em lei complementar. A criação específica de um tributo é lei ordinária. Mas quando você vai criar especificamente um tributo, por lei ordinária, você tem que observar essa lei estar subordinada, né, aos parâmetros fixados pelo Código Tributário Nacional, que é lei complementar. Uma questão né, o que acontece se uma matéria que é própria de lei ordinária foi veiculada em lei complementar? Ou o inverso, uma matéria que é própria de lei complementar for veiculada em lei ordinária. Lembrando, lei complementar exige maioria absoluta, lei ordinária, maioria simples. Como matéria de lei ordinária que vier constar de uma lei complementar
foi aprovada por maioria absoluta, ela certamente preencheu o requisito de maioria simples, né? Então, se uma lei ordinária, uma matéria de lei ordinária, estiver dentro de uma lei complementar, ela é válida, porque o seu requisito de maioria simples foi atendido. O inverso, né, não seria válido. Quer dizer, se a matéria é própria de lei complementar, mas consta de uma lei ordinária, então ela provavelmente não foi aprovada por maioria absoluta, mas por maioria simples, então ela seria inconstitucional. Esse é um raciocínio, né, é um raciocínio adotado pela jurisprudência e pela doutrina de uma forma excessivamente simplista, mas aparece ora em decisões judiciais, como neste caso aqui do COFINS, né, quer dizer, uma lei ordinária revogou um dispositivo, né, uma lei ordinária, aqui a 9.430, revogou um dispositivo que estava presente na Lei Complementar 70, de 91. Né? Foi questionada a inconstitucionalidade desta revogação e sustentou-se, todavia, que esse dispositivo, embora estivesse numa lei complementar, ele teria a natureza de lei ordinária e, por conseguinte, poderia ser revogado, né? Porque o dispositivo da lei ordinária consta da lei complementar como válido, mas ele continua sendo lei ordinária, porque só o Constituinte pode estabelecer a hierarquia ou a natureza jurídica da norma, qual a norma adequada para a veiculação de determinada matéria. Outra situação interessante é a Lei Complementar 150, que estabelece os direitos das empregadas domésticas. Como no rol de direitos a serem estabelecidos havia uma ou outra matéria que exigia lei complementar, né, e a intenção de deixar a disciplina da matéria em uma única norma, né, deixou-se tudo colocou tudo numa lei complementar, embora tenham matérias que sejam objeto de lei ordinária. E aí incluiu esse artigo 45, né, as matérias tratadas nesta lei complementar, que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar, poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. Né? Diga de passagem, a maior parte da legislação. Por fim, o último comentário, né, lei ordinária, ela pode ser recepcionada na forma de lei complementar, é o que aconteceu com o Código Tributário Nacional, né, na Constituição de 69 não exigia para a matéria lei complementar, né, o Código foi veiculado por lei ordinária. Na Constituição de 88, o Código a matéria passou a ser lei complementar, né, então, embora seja o número de uma lei ordinária, né, hoje, se verificar, todas as alterações no Código são feitas por lei complementar. Ele tem uma estatura de lei complementar. Aqui um resuminho sobre o tema, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado pela atenção.